avançar um pouco mais a junho, sobre temas em relação à família. Hoje pela manhã eu quero pensar sobre ser pai nesta chamada pós-modernidade. Alguns são pais, outros serão pais. E por linhagem, aqueles que estão mais próximos agora da paternidade, é uma geração que vive no tempo e viveu no tempo e foi construída no tempo onde o ser é menos relevante do que o ser. O ter é menos relevante do que o ser. Isso parece não significar muita coisa, mas significa muita coisa em termos de valores. Sabemos que o masculino está sendo construído de forma um tanto diferente, como foi construído no tempo dos nossos pais, em nosso tempo, inclusive. Os valores, os conhecimentos, a cultura estão sendo construídos e são passados aos filhos. Vivemos numa época onde o homem perdeu o poder e a mulher ganhou poder. Goste você, não goste. Se isso é bom ou não para a sociedade, é outra história. A noção de paternidade, comparada à história da humanidade, ela é recente. Ela tem de 6 a 7 milênios. É recente. Nós vamos ler um texto com um pouco mais de 5.000 anos. Há 6 ou 7 milênios é que as sociedades mais adiantadas descobriram a relação entre o ato sexual e a procriação, levando os homens a ter consciência, a tomar consciência da paternidade. Vivemos numa sociedade complexa, muito complexa. E o grande desafio para quem trabalha com essa sociedade, seja lá qual for a área, é conhecer um pouco da sociedade. Não dá para ficar pensando, foi assim no tempo dos meus pais, foi assim no tempo dos meus avós, porque isso não vai resolver a questão do diálogo. Quem lida com criança no dia a dia, quem lida nas escolas, quem trabalha com gente, quem trabalha com essa geração, por alguns chamar geração Y, sabe do que eu estou falando. E não pode se dar ao luxo de ficar sem leitura. Você não pode trabalhar com gente, você não pode gerenciar gente, você não pode educar gente, você não pode ministrar para gente, para crente também, né? Mas para gente, sem buscar descobrir qual a realidade dessa complexidade de sociedade, onde os homens deixam de ser o sujeito principal em torno dos quais se desenvolviam as ações e passam a acompanhar o crescimento e o fortalecimento dos personagens femininos. Isso é uma realidade. Você pode ser machista o quanto quiser.
Dizem, é lógico que isso é uma visão machista, que as mulheres ainda não tomaram conta do mundo porque foram comprar a bolsa e o sapato. A igreja hoje vive um conflito da questão pastoral, do ministério feminino, uma realidade que já não mais se é presente em várias outras situações da vida. O fracasso do Estado, o fracasso do pai e o fracasso da lei potencializam aquilo que é o sagrado e banalizam o masculino. É a banalização do masculino. Algumas coisas que acontecem em nosso país não tem a ver com o partido A, partido B, partido C. É movimento internacional. O Estado, ele é falido no mundo. Pelo menos se fala da falência do Estado. A questão da paternidade, ela é, no mínimo, irrelevante em muitos setores da sociedade. E a questão da lei, do cumprimento da lei, isso vem banalizar o masculino, porque de certa forma o masculino estava habituado ao poder. Nós fomos criados para sermos os provedores. Era o conceito que a mão que embala o berço, embala o mundo. Então, ela hoje embala o berço, quem governa o mundo, ela mesma governa. O critério de liderança hoje não tem mais a ver se é masculino. É da competência. E quando vai para o currículo, elas demonstram mais competência. Os empregos já não são mais vitalícios, exceção da gente que tem estabilidade na rede pública, não sei até quando isso vai durar. Talvez na próxima metade de século isso já não seja mais viável. Hoje se tem pouco espaço para uma vida planejada a médio ou longo prazo. Essa história de papai está fazendo sacrifício para comprar uma casa, para quando ficar velho ter onde morar, pouco importa. De certa forma o pacote não é competência dele. Se vire, o senhor administrou mal a sua vida, não pedimos sacrifício, não almejamos isso. Essa é a realidade, gente. Eu estou sendo, assim como diz Zygmunt Bauman, eu sou esperançoso também. Eu não me deixo dominar por isso. Só estou mostrando o terreno. A poupança deixou de ser símbolo de sabedoria para dar prioridade a uma carteira cheia de cartões de crédito. O homem, de certa forma, ele é medido não pela poupança, mas por quantos cartões de crédito ele tem. E alguns ostentam isso de forma relevante. A partir da década de 80, tivemos alta do consumo geral. Os jovens estão sendo educados para serem vencedores. E com isso não temos tempo para educá-los. Formação escolar, formação de competência escolar é diferente da educação. Creio que aqui ninguém cria mais uma filha para ser dependente de marido.
nem para ser, em alguns casos, submissa. Criamos uma idealização de modelo que às vezes nós mesmos não somos capazes de vivê-los, não fomos capazes de vivê-los. Nós idealizamos os nossos filhos, nós cuidamos da competência sociocultural deles, e ainda que isso custe pouco tempo para a educação familiar, para a transmissão de valores, ou a questão da experiência com Deus. Às vezes eu percebo que estamos criando filhos onde a experiência com Deus é de pouca valia. Criamos filhos e filhas para casarem com pessoas bem-sucedidas, onde o caráter não é a questão mais relevante. E como ser pai nessa questão? Vivemos como homens o dilema entre os nossos sentimentos internos e externos. Está tudo muito confuso. Eu levo. Está tudo muito confuso. O mundo que você vai criar um Pedro, ou Pedrinho, como chamam os mais mimadores, é um mundo confuso, onde o próprio papel dele, pai, está confuso, porque o papel de homem está confuso. Realmente, às vezes, os homens que estão à toa sentam para ver não a banda passar, mas para ver o sucesso feminino. Isso eu falei nos nossos retiros quase 10 anos atrás, da maneira de pisar de algumas meninas, para você dar uma maneira, como algumas meninas que ainda não eram nem adolescentes direito, pisavam. Lembra disso? Quem é mais experiente lembra, né? Ele lembra, né? Aliás, a irmã Maria Rita poupou vocês, né? A história da música, né? Limpou a barra de vocês aí, né? Mas eu mostrava a maneira das meninas pisarem e dos meninos, que vão bater na porta dela perguntando: posso falar com a senhora? Porque esse é o mundo, gente. Esse é o mundo que vivemos, o qual não estávamos, de certa forma, preparados emocionalmente, em termos de sentimentos, para vivê-lo. Digo que a mulher pagou o grande preço prático da pós-modernidade, pela multidão de papéis, e o homem tem pago um preço emocional muito grande, um preço sentimental muito grande nesta vida que vivemos hoje, onde de certa forma ele pergunta: quem eu sou? Quem eu sou? Como educar se eu não sei quem eu sou? Como orientar pessoas se eu estou perdido? Como formar filhos, como educar filhos, se eu mesmo não tenho referencial? Como criar uma família se eu não tenho mais garantias? Como criar uma família, ainda que eu trabalhe 15 horas por dia, eu não vou ter a competência para dar tudo que essa família precisa, e ainda tratar afetivamente da família? Porque filho cobra de um lado, esposa cobra de outro, família no geral cobra de outro,
Emprego cobra de outro lado, a tarefa não está fácil, o dinheiro não está fácil trabalhar, a competição é muito grande e ele tem que ser um referencial, isso se não tiver questão religiosa, envolvimento eclesiástico nessa questão. Há um papel aí que está meio perdido e que não há tanta literatura, ainda pode ser encontrado literatura, procure literaturas mais acadêmicas e você pode prestar atenção com isso. Mas eu creio que a Bíblia é a palavra de Deus e que a Bíblia é a abalizadora final dessa questão. Goste, não goste. Para quem crê, esse é o modelo. Para quem não crê, existe uma série de outros modelos. Gostaria que lêssemos 2 textos, antes de avançarmos mais no tema, conceituado o terreno em que estamos pisando, conceituando o terreno em que vocês, que serão futuros papais, vão ter que pisar e atravessar, né? E até lá, às vezes, a faixa etária vai mudar, porque o pai tem que realizar uma carreira acadêmica, às vezes antes de ter filhos, e a esposa também. E o filho vai nascer, o filho vai ficar em dúvida, papai ou vovô? Né? E você já não terá a paciência necessária para lidar com adolescentes, né? Que haja paciência, né? Então, é nesse terreno que você não tem que se definir. E vão criar filhos. E vão trazer, e serão grandes produtores de abacaxis. E vão ser trazidos para as escolas e para as igrejas, onde encontrarão pessoas especializadas em descascar os abacaxis. O problema é que a faca às vezes fica cega. E a demanda é tão grande que eles não darão conta. Quer ver o que eu ensino? Não vai nas escolas. Vai na questão da psiquiatria da rede pública. Que a maior parte do pessoal da área de saúde, de educação e saúde. E a gente vê isso pela convivência dentro da própria igreja. Nós vamos à Bíblia. Vamos ler Deuteronômio 6. Deuteronômio 6. 6 a 9. Diz assim a palavra de Deus: e estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e as ensinarás a teus filhos, e delas falarás, sendo sentado em tua casa, e andando pelo caminho, ao deitar-te, ao levantar-te. E também as atarás por sinal na tua mão, e te serão por frontais entre os teus olhos, e as escreverás nos umbrais da tua casa. A melhor tradução para ensinar seria inculcar. Quem tem esse texto é a melhor tradução. Xará significa afiar. Como é que se afia uma faca? Hoje ela já vem com corte próprio. Antigamente não, era afiada em casa. Como é que se afiava? Uma pedra, uma na outra e afiada. Na realidade, a palavra de Deus está dizendo que esse inculcar, esse enfiar, esse afiar, ele existe a partir da convivência, a partir de relacionamentos. Mas como diz o irmão, eu tenho um tempo da meia-noite para as 6 da manhã. Ele diz que é o tempo que ele dá para a esposa, ele dorme, só anjo, né? É a ideia. É a ideia. E delas falarás. Falar com o outro. Ensinar, conversar. Mas como é que eu vou afiar? E como é que eu vou ensinar, falar com o outro? Isso eu não tenho tempo, gente.
Os filhos acordam cedo, precisam acordar cedo, porque a creche já abre lá às 7 horas, 7, 8 horas. Eu levo para a creche já a partir de 3 meses, né? Quando ele chega em casa, eu peço a Deus que ele chegue cansado para que eu possa descansar por todo o dia de trabalho, não é? Aquela criança acha de acordar cedo no sábado. Aqueles anjinhos que a gente pede a Deus, por que não dorme até as 11 horas? Porque você não era criança que dorme até as 11 horas. Agora, como que eu vou ensinar? Como é que eu vou afiar, né? Como é que se eu não acordar já junto com Samuel e Levi às 7 da manhã no sábado, como é que eu vou ensinar? Como é que eu vou conversar? No lazer, não. Não é só no lazer. Tem um desafio. A situação que a gente vive. Às vezes dá uma culpa, né? Quando eu dirigia a escola, a minha preocupação era, quando a criança passava 8, 12 anos na escola, quem vamos colocar na sociedade? Hoje a gente pergunta, quem eu vou colocar na sociedade como filho que passou pela minha casa, pelo meu ensino? No dia de hoje. No ônibus, não dá para ensinar. No ônibus é meu momento de pescaria. Outro texto que eu quero compartilhar com os irmãos. Provérbios 4. Provérbios 4. A gente brinca, irmãos. A gente culpa os pais, não é? É um jogo de empurra-empurra, é um jogo de culpa. O pai que culpa a escola que culpa o pai, a igreja que culpa os pais que culpam a igreja, como se a igreja pudesse dar conta do ensino religioso dos filhos. E esse é um problema que nós vivemos. Ouvir, chamar. Significa perceber, ouvir com atenção. Audite, filho, disciplina padres. Escute, filho, a disciplina do pai, as palavras do pai. Atenda a solicitação. Tá bom, pai. Ouvir, filhos, a instrução do pai, e estais atento para conhecer os ensinamentos. 3. Quando eu era filho aos pés do meu pai, eu e único em estima diante de minha mãe, ele me ensinava e me dizia: retenha o teu coração as minhas palavras, guarda os mandamentos e vive. Mas, pastor, quando a Bíblia foi escrita, não era para essa sociedade. Eu sei, sociologicamente não era esse tempo, mas era a nossa regra de ensino. É quando você ganha todo o dinheiro da vida para gastar com terapia. Você não tem tempo. E isso que fala, não, pastor Neilson, vai ler outras coisas a respeito. Ele diz que hoje há é filho que tem carência de pai e pai que tem carência de filhos. Às vezes nossas casas viraram pensões. É filho que não encontra o pai e é pai que não encontra filho. Quero compartilhar com os irmãos 3 aspectos disso que eu quero, pelo menos, tentar deixar com os irmãos. Primeiro, há uma diferença entre o amor materno e o amor paterno. Fromm trabalha bem esse assunto. Muitos jovens se frustram quando esperam encontrar no pai o mesmo tipo de afeição materna, o que o pai dá para o filho. Não
não é o mesmo tipo de proximidade oferecida pela mãe. Nossa relação com o filho é diferente de mãe. Estou falando de amor. Mas pastor, isso não é assim. Vamos lá em Isaías 49:15. Abra a sua Bíblia. Quando Deus fala de amor condicional, o modelo maior de amor, eu sei que alguns filhos aqui tiveram muito mais aproximação com os pais do que com as mães, mas isso não é regra em geral, não é? O trabalho de ensino, o ensino do pai, ele tem características diferentes. Tanto é que até os 6 meses, até a criança começar a andar, ela está se sentindo segura, ela é aquele tipo que não deixa nem a mãe no banheiro. Quantas das irmãs já sofreram por isso? Que a bênção do filho esquecia que você tinha hora para ir no banheiro, ele não deixava. E de repente você vê esse filho desaparecer. Aí quer andar com o pai. Aí troca a mãe pelo pai. Isso é um processo natural de desenvolvimento. É natural que a criança, depois de sentir-se segura, e quem dá essa segurança maior é a mãe, tem literatura sobre isso, ela queira andar com o pai. Quando não tem um pai, é o que ele chama de vazio da psique masculina, ou o vazio da psique do filho. Faltou, criou um buraco. Ele chama de buraco do psique. Criou um buraco. E como todas essas colocações na área de aconselhamento, de terapia, de pedagogia, quem pensa diferente, quem pensa assim. Mas o fato é, em Isaías 49, quando Deus diz o seguinte, por que Deus não diz, pode um homem esquecer-se? Pode um homem esquecer-se de seu filho de peito, de maneira que não se compadeça do filho do seu ventre? Deus usa o quê? Pode uma mulher se compadecer, se esquecer? Pode uma mulher se esquecer? A minha versão traz compadecer do filho do ventre. Quantos pais deixam filhos aí nessa sociedade? Mas quando uma mãe abandona um filho, sai no jornal das 7. Não é? É. Porque o modelo de amor incondicional é mãe. Quem aguenta às vezes um filho dependente de quem a vida toda é mãe. Pai manda dar. Quem tem mais paciência com filhos com necessidades especiais? Geralmente mãe. Não trabalho com as exceções. Por isso que a palavra de Deus diz, é interessante, irmãos, que a palavra shakash deixará de cuidar, né? Esquecer, levar a esquecer, de compadecer, de ter afeição, de ser objeto de compaixão. Uma mulher em geral não esquece, e quando a mulher procede assim, ela é repudiada pela sociedade e ela vai presa muitas vezes. Mas está cheio de homens que deixam filhos. Quando a mulher engravida, ele desaparece. Porque o modelo de amor incondicional é o materno. O pai, não é que o pai não ame filho. O comportamento do homem, o comportamento de pai, é um comportamento diferente, por isso que é equilíbrio. Assim como tem o buraco do psique de um filho que não foi cuidado também por um pai, com a filha, e na mulher isso representa muito mais, há também um processo muito dolorido da criança que perdeu o primeiro contato de afeto dele, que é a mãe. E na cabeça de algumas crianças é difícil separar quem é mãe e quem é babá, porque o objeto de afeto dela é a babá. Então,
precisamos entender isso até para termos uma condição, se eu não digo mais confortável, pelo menos sermos conhecedores disso. E muitos homens fogem da tarefa de ser pai, até por uma questão de proteção dos seus sentimentos, das suas emoções, porque o homem não tem muita paciência de levar filho em escola, e está observando quem são os amigos dos filhos, e observa uma série de coisas que a mulher faz, a mulher cobra, o marido você precisa dar mais atenção, você precisa observar, e às vezes ele não aguenta muito aperto, ele vai embora. Vai embora. Mas precisamos entender que quando o homem não está nessa história, ele cria um buraco no que se quer. Porque de certa forma, o pai representa a segurança do filho. Eu não me lembro me jogando nos braços da minha mãe, mas me lembro de me jogando nos braços do meu pai. Lá em casa tinha um muro na frente de casa. Ele me colocava no muro e ali eu me jogava nos braços dele. Porque na cabeça papai é forte, papai vai me segurar. Aí eu descubro lá na frente, papai também é fraco, né? Eu descubro que papai mesmo se sente fraco. E na realidade disso, nesses 140 anos de era industrial, houve um empobrecimento da relação pai com filhos e vice-versa. Os filhos não têm tempo, não têm oportunidade de ter contato com o verdadeiro homem que é o pai. O autor diz que os homens praticamente sumiram da vida das crianças. Eu lembro do dono da venda que tinha perto de casa, seu Tuta. Eu lembro da venda do seu Zezinho. Eu lembro do seu Manuel, que tinha um carro, um táxi, era o Luiz. Eu lembro do seu Luiz, que era o pai dos meus amigos. A geração que vai seguir isso não vai saber quem é quem. Não tem referência, entende isso? Na escola não sabe nem quem é o diretor. Mulher diretora, que a maior parte é diretora, mas quando tem um diretor. É interessante isso, gente. Quando eu estava lendo a respeito, eu comecei a pensar, né? É que nós, de certa forma, tínhamos alguns, na questão da vila, na questão da rua, lá na rua que a gente morava, na vila que a gente morava, a gente sabia quem era fulano, quem era fulano, quem era fulano, quem era fulano, quem era o pai ciclano. A gente tinha aquela visão, as crianças tinham uma visão de quem eram os homens do pedaço. Sabia quem trabalhava, sabia quem era pescador, ele sabia quem não trabalhava, mas havia visão. Mas esse autor diz lá que os homens sumiram do pedaço, sumiram da convivência. E como consequência disso, veio uma fase muito carente em relação, ele diz, um dos autores diz que é a fase mais carente de toda a história da humanidade. Nem nos tempos de barbárie se tinha tanta ausência da figura de homem como pai como temos hoje. Quem aqui trabalha com ensino? Levanta a mão, por favor. Diga alguma bobagem. Mas é difícil para o pai. É difícil. Porque já que eu não posso dar tempo, eu dou as coisas. Sabe uma coisa? Meu filho está mais interessado naquele jogo do que conversar comigo. Eu dou o jogo, eu fico tranquilo. É assim. Mas a palavra de Deus diz que devemos inculcar, que devemos ouvir, e recomenda aos filhos para ouvirem quem?
Finalmente, quero pensar sobre pais divorciados. Comumente, pai divorciado quebra promessa. Aí ele se mata para trabalhar, para ganhar dinheiro, para tentar cobrir a ausência com presentes. A mãe, coitada, dá lá um bife com dificuldade, ele traz um presentão para dentro de casa. Porque a imagem que ele quer que o filho tenha, que ele dá as coisas, e que se a mãe não está tendo dificuldade de dar comida, porque ela é incompetente de dar comida. Ou acha que com pensão de 100, 200, sei lá quanto for, você preenche a lacuna. Essa é a invenção dos homens. Quando há o divórcio, geralmente os filhos ouvem da parte que sai de casa, geralmente o pai: papai jamais os abandonará. Aí o sentimento de culpa vai diminuindo e alguns pais também se divorciam dos filhos. Não mantém mais vivência física. O relacionamento fica no telefone ou na conta bancária. O emocional vai se perdendo e, consequentemente, perde suas vínculos. Por isso que Deus inventou esse troço. Isso é por conta da dureza dos nossos corações. Porque de repente, aquele pai presente diz: olha, filho, papai está saindo de casa, mas saiba que papai jamais vai abandonar você. Igual aquele marido que viaja para ganhar dinheiro fora de casa. Liga todo dia, depois liga uma semana, depois 15 dias, depois um mês, depois está ocupada com a amiga. É outra coisa que não está certo. Talvez alguns venham conversar comigo não. Eu tenho visto histórias de família destruída por conta do bendito dinheiro. Mas eu chego para ele e digo: olha, filho, papai jamais vai abandonar você. Ele crê nisso a princípio. Elas creem nisso. Para a menina é mais complicado ainda. E de repente, você diz: mas meu pai disse que se afastar, saiu de casa, não foi da minha vida, ele também saiu da minha vida. E a relação pai e filho termina sendo uma relação financeira, de pensão. E mais um buraco na sociedade. Por isso é necessário pensar com quem você vai casar. Ele está te dando chance. Namoro, noivado. Ah, pastor, te separa. Não é assim, não é assim, gente. Tem sequelas. Eu vou chamar essa sequela de dor fantasma. É aquela dor que tem as pessoas que amputam membros e que tem que tomar remédio controlado por cada dor de um pé que não tem mais. A dor que o divórcio traz, eu sei que é necessário, em alguns casos, eu conheço isso, é uma dor que você tenta pagar para a vida inteira. Da mulher que foi lesada, ou do homem que foi lesado, foi ferido, e tivemos filhos nesse caminho. Amor de pai e amor de mãe não se expressam da mesma forma. Há quem pense diferente, reconheça que pensa. Pai dá segurança a filho. Por isso que algumas, principalmente filhas, têm que trabalhar quando perdem pais, porque parece que ela ficou viúva. Tal era a relação de segurança com o pai.
Você que teve que enfrentar essa questão do divórcio, se um dia enfrentar essa questão do divórcio, cuidado com os filhos. Porque a questão da paternidade já existe pelo menos 17 mil anos. Pense direito com quem você vai construir sua vida. Pense nos valores éticos, morais, espirituais. Pense se você vai conviver com as mesmas coisas, os mesmos valores. Porque quando vem um conflito, o ter não resolve tudo. Que pai meu filho será a partir de mim? Que marido minha filha buscará a partir de mim? Não é fácil. Não é fácil ser homem nos dias de hoje, porque muita gente está desistindo. É complicado. É melhor se assemelhar às poderosas. Que está difícil. Seu marido tem um monte de problema, minha irmã. Seu pai, filho, tem um monte de problema. Ele às vezes está aqui só segue tiroteio, perdido, no meio de tantas coisas. E com a diferença, às vezes ele não pode revelar isso, porque ele tem que fazer. A sociedade ainda cobra dele, porque está confuso. Antigamente ele era ator principal, agora ele é coadjuvante em muitas coisas. E na realidade, esse é o desafio que nós enfrentamos como igreja. E eu creio que Deus está dando a oportunidade a vocês que são solteiros ainda, a repensar sobre isso. Os que estão criando filhos, a inculcar certas coisas, não sei em que horário, também não sei. Às vezes o carro é um bom local para conversar, uma atenção, lógico. Mas isso nós vivemos na igreja também, na educação de netos, né? Na educação de filhos, na educação de crianças nas escolas, né? E na realidade aquilo, mas ainda pode ser restaurado alguma coisa, porque você tem algo que quem não conhece Jesus não tem, que é o Espírito Santo. Ainda é possível resgatar sua relação com o filho, até porque fica um período que passa distante, mas ainda é possível tentar construir novo alguma coisa, né? Que ninguém sai daqui pesado, o propósito não foi esse, mas sai daqui compreendendo um pouco melhor você mesmo. Semana eu brinquei com uma pessoa e disse: quero falar com o pai de seus irmãos. Disse: quem? Eu disse: seu pai. Como? Não é pai de seus irmãos? Você não tem irmão? Você que é casada com o pai? Como que você faz assim? Você é casada com o pai de seus filhos em geral? Então, vê um pouco dele. E se ele traz uma carga de história, se ele tem filho de outro casamento, tenta compreender também essa questão. Porque ele não pode fazer uma cisão completa disso. Não dá para riscar filho do mapa. Não pode. Não pode. Porque ao findar o amor dessa vida, você vai sentir falta deles. Você vai sentir falta. Aqueles que têm que superar isso, orem ao Senhor, e o Senhor dá condições a vocês. Já temos o hino indicado.